Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Mesmo observando a cena através do olho espiritual da nuvem, era tão sangrento quanto ver com os próprios olhos. Lin Jin conseguia ver claramente que, após devorar o dragão, o peixe-gato gigante virou seus vários olhos, todos de tamanhos diferentes, para ele. Não, estava olhando para o pássaro que Lin Jin criará. O tamanho do pássaro em comparação ao peixe-gato era como um único crio contra uma baleia pré-histórica. Talvez julgasse que um pássaro tão minúsculo nem valeria como aperitivo. Então, após uma olhada, simplesmente moveu seu corpo enorme e nadou para longe, mergulhando na primeira camada de nuvens. Aquele simples olhar fez Lin Jin suar frio. De repente, ele notou uma gota de sangue no pássaro de nuvem. Era do dragão de 4 patas que fora devorado. De alguma forma, respingara no pássaro. Lin Jin imediatamente controlou sua psique para invocar um feitiço, usando nuvem portadora para conter o sangue antes de fazer o pássaro continuar perseguindo a pena do corvo dourado. Felizmente, o esforço compensou. Controlado por Lin Jin, o pássaro voou rapidamente, finalmente, pegou a pena no bico. O pássaro era uma construção mágica, então Lin Jin sentiu o calor emanando da pena. Aquela energia espiritual de Yang extremo definitivamente não existia no mundo normal. Sentindo-se animado, Lin Jin quis chamar o pássaro de volta, mas percebeu que algo estava errado. O pássaro não conseguia descer. Abaixo da primeira camada de nuvens, parecia haver uma barreira invisível bloqueando seu caminho. Não importava o quanto tentasse, uma energia invisível o impedia de avançar. Era como se onde Lin Jin estava e os 9 céus acima fossem mundos separados. Ele podia olhar, mas não tocar. Não, isso não estava certo. Se não pudesse tocar, como seu feitiço alcançar o local para formar o pássaro? Lin Jin acalmou a mente. Afinal, se distraísse, o pássaro se desfaria e tanto o sangue do dragão quanto a pena do corvo dourado seriam perdidos. Ele começou a pensar. O reino dos 9 céus era definitivamente um mundo diferente, muito mais poderoso. Totalmente distante do seu. Ele só podia vê-lo porque usou o corpo de Dharma de Xiao para ativar o amuleto da montanha divina, que por sua vez chamou a atenção do reino. Em essência, os dois mundos podiam estar a milhões ou bilhões de milhas de distância. Essa dedução trouxe um sentimento de desespero. Se fosse assim, como o pássaro traria o sangue e a pena? Era impossível. Deveria desistir? Mas Lin Jin relutava. Ele só conseguirá entrar no reino desta vez, e não havia garantias de que conseguiria novamente. Oportunidades assim raramente se repetem. Ele decidiu pensar em soluções. Forçar a passagem não funcionaria. Sua situação era como admirar a lua refletida na água, por mais próxima que parecesse, tentar pegá-la seria inútil. A menos que pudesse construir uma ponte. Talvez então o pássaro pudesse voltar. Mas como construir essa ponte? Tudo era muito misterioso. Por mais que pensasse, Lin Jin não encontrava uma solução. Enquanto isso, manter o pássaro consumia sua energia espiritual. Mesmo com o corpo de Dharma de Xiao, se não conseguisse trazer o pássaro de volta, todo o seu esforço seria em vão. Até mesmo alguém calmo como Lin Jin estava ficando ansioso. O sangue do dragão era uma coisa, mas a pena do corvo dourado era um tesouro inestimável. Ninguém em sã consciência desistiria agora. Ele tentou se acalmar. No desespero, uma ideia surgiu. Algo arriscado. Ele não podia quebrar a barreira, mas alguém podia. Por exemplo, aquela besta aterrorizante que rugira antes. Naquela época, sua aura atravessara o reino, então devia haver uma maneira. Valia a pena tentar. Lin Jin respirou fundo e começou sua jornada suicida. Seu plano de fuga era claro, se não aguentasse, usaria o poder do museu para escapar. Em momentos assim, dignidade não valia nada. Além disso, ninguém ali sabia quem ele era, certo? Decidido, Lin Jin parou de se esconder. Ele se levantou e rugiu para os 9 céus. Não foi um rugido comum. Seu grito continha a intenção da espada que aprenderá no pergaminho da lâmina divina. Ele não sabia se funcionaria, mas era a habilidade mais poderosa que tinha. Quando a intenção da espada subiu, perturbou os céus. O céu antes calmo ficou ameaçador, e uma pressão esmagadora, familiar, desceu, quase esmagando Lin Jin no chão. Peguei! Rangendo os dentes, Lin Jin resistiu enquanto mantinha o pássaro escondido em um canto, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Houve um som de algo rasgando. As roupas de Lin Jin se romperam sob a pressão. No mesmo momento, em uma estrada próxima, uma carroça e um grupo de homens viajavam à noite. Na carroça, havia a palavra segurança, era um serviço de escolta transportando mercadorias. Geralmente, esses serviços operavam de dia, mas havia exceções, como quando o prazo era apertado ou a carga, valiosa. Este grupo estava apressado por ambos os motivos.
Eles transportavam um presente de aniversário do homem mais rico da cidade de Reed para um oficial imperial na capital. A cidade de Reed ficava perto da fronteira do Reino do Dragão de Jade, 4 cidades distantes da capital. Mesmo viajando dia e noite, levariam 5 dias. Felizmente, tinham carroças e revezavam turnos para descansar. Homens, chegamos à fronteira da cidade do bordo. Estaremos na capital em 2 dias. O cliente nos pagou bem, quando terminarmos, poderemos descansar por um bom tempo. O líder do grupo animou os outros. Eles eram uma mistura de carregadores e guardas. Alguns não tinham bestas de estimação, e os que tinham não eram muito fortes. Dos escoltas, apenas 5 eram combatentes, suas bestas eram bestas como chacais, lobos e tigres. Escolta Zan, o que estamos transportando que exige viajar à noite? Precisamos de uma pausa, os últimos dias foram exaustivos. Um carregador reclamou. O líder sorriu. A regra é não perguntar sobre a carga. Mas ouvi dizer que são ingredientes medicinais premium. Ingredientes medicinais. Que tipo valeria 500 peças de prata? Os carregadores se perguntavam, mas no fim, só queriam seu pagamento. Ainda assim, a jornada era cansativa. Especialmente a pressa. Às vezes, tinham que empurrar as carroças em estradas montanhosas, sob sol escaldante ou vento gelado. Vendo que alguns estavam exaustos, o líder sugeriu: viajamos sem parar por 2 dias. Uma pausa não fará mal. Todos ficaram aliviados e pararam em uma bifurcação à frente. Alguns beberam água, outros comeram ou tiraram uma soneca. Um jovem escolta, ainda cheio de energia, perguntou: Escolta Zan, você viaja por aqui sempre? A paisagem é linda. Um veterano riu. Quando você estiver nisso há mais tempo, vai parar de notar. O líder concordou: mas este lugar é bonito mesmo. À frente, há a colina das 3 milhas, e mais adiante dá para ver uma. Hã? Quando surgiu uma montanha aqui? Ele franziu a testa, olhando para algo à distância. A dúvida era evidente no rosto do escolta Zan. Como disseram antes, como escoltas armados, eles conheciam bem as estradas que percorriam. Memorizavam cada marco ao longo do caminho. A colina das 3 milhas era um exemplo. Por mais de 10 anos, escolta Zan havia passado por ali pelo menos 20 vezes. Ele conhecia o lugar bem, não como o quintal de casa, mas sabia quantas montanhas havia. Especialmente quando uma montanha aparecia do nada. Era óbvio. Velho Shu, venha ver isso. Escolta Zan chamou um dos veteranos. O homem trabalhava com ele há mais de 10 anos e também conhecia o local. Olhe ali. Não me lembro de uma montanha lá, só algumas colinas, disse escolta Zan, hesitante. A montanha era real, e seus olhos não o enganavam. O velho Shu veio e ficou igualmente perplexo. Estranho. Não deveria haver uma montanha ali. Estivemos aqui há 2 meses, como uma montanha surgiria tão rápido? O velho Shu balançou a cabeça. Aquilo não parecia real. Outros veteranos se juntaram. Todos concordaram, não havia montanha ali antes. A colina das 3 milhas era icônica demais para se enganarem. Que coisa! Bem, temos que passar por ali mesmo. Vamos dar uma olhada mais de perto. Movidos pela curiosidade, decidiram investigar. Pouco depois, chegaram ao pé da colina. De perto, a colina era careca, sem grama ou árvores, como se tivesse acabado de se formar. Em alguns lugares, via-se terra fresca, como se tivesse sido cavada e empilhada. Não era alta, mesmo para uma colina. Olhem, tem alguém no topo. Um dos escoltas apontou. O grupo olhou para cima e, de fato, havia uma figura sentada no pico. Na escuridão, só viam um vulto de uma pessoa. Estamos no meio do nada, e um cara misterioso está lá em cima. Não será algum monstro ou demônio? Alguém comentou, assustado. Apesar da aparência rústica, escolta Zan era um bom homem, muito bom. Seria terrível se ele estivesse em apuros. Essa colina não é alta, vou dar uma olhada. Além disso, ele estava curioso. Os outros tentaram dissuadi-lo, mas escolta Zan, apesar da idade, ainda mantinha suas habilidades marciais afiadas. Sua fera de estimação também era a mais forte do grupo. Um leão da montanha sem cauda. Não era enorme, apenas um pouco maior que um vira-lata, mas sua cauda fora cortada em uma luta há tempos. Seu corpo era marcado por cicatrizes, prova de sua experiência em batalha. Assim como escolta Zan, era um veterano. Chamando o leão, escolta Zan começou a escalar. Não havia caminho, mas pedras salientes facilitavam a subida. O luar está bonito hoje, murmurou escolta Zan, olhando para o céu estrelado. Ele não sentiu nada, mas o leão de montanha soltou um rosnado baixo. O que foi? Escolta Zan perguntou, a mão sobre a arma na cintura. Ele e o leão se entendiam bem. O animal estava alerta porque sentia perigo.
Desta vez, porém, o leão parecia confuso. Seu instinto apenas dizia que algo estava errado com a montanha. Como se houvesse algo assustador sob ela. Sem mais reações, Escolta Zan continuou. Agora, via o homem no topo claramente, um jovem vestido de forma incomum, com uma aura forte. Ele estava sentado de pernas cruzadas, banhado pelo luar. Não parecia em perigo, doente ou suicida. Escolta Zan suspirou aliviado. Vendo que o homem estava bem, não viu motivo para continuar. No mundo, era preciso cautela, mas também compaixão. Em mais de 10 anos como Escolta Zan encontrara muitas situações. Certa vez, viram um homem tentando se afogar no rio. Na época, jovem e inexperiente, pensou que não era problema seu e seguiu em frente. Mais tarde, ao acampar, viram um corpo boiando rio abaixo, era o suicida. A imagem o assombrou em pesadelos por meses, até que adoeceu gravemente. Desde então, aprendeu que, mesmo sendo fraco, o ser humano deve ser gentil. Podia-se ser duro com malfeitores, mas crueldade não era maldade. Se houvesse chance de ajudar, ele ajudaria. Só assim sua consciência ficaria em paz. Como diz o ditado, boa consciência, travesseiro macio. Escolta Zan era assim. Às vezes, chamavam-no de tolo ou bonzinho demais. Vendo que o homem estava seguro, ele parou para descansar antes de descer. De repente, o tempo mudou. O vento uivou em seus ouvidos, e ele não conseguia abrir os olhos. Ouviu o leão rosnando com medo, e seu coração gelou. Instintivamente, puxou a espada. Por alguns instantes, cego pelo vento, Escolta Zan ouviu o som mais aterrorizante de sua vida, um rugido bestial que parecia apertar seu coração, quase fazendo-o desmaiar. Felizmente, a situação horrível passou rápido. Quando o vento cessou, Escolta Zan abriu os olhos. Estranhamente, não havia poeira ou detritos voando, tudo estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Olhou para o pico e viu que o homem já estava de pé, os olhos abertos, encarando-o. Ao se olharem, Escolta Zan sentiu a profundidade intensa por trás daquele olhar claro. Com sua experiência, sabia que não era uma pessoa comum. Lin Jin falou primeiro. Meu sobrenome é Lin. Estava apenas meditando no topo desta montanha, mas parece que preocupei vocês a ponto de subirem até aqui. Sua voz era suave, mas quem o conhecesse saberia, sua compostura era falsa. Claro que era. Aquela experiência fora arriscadíssima, mas ele conseguiu o que queria e estava animado. Os benefícios superaram em muito uma gota de sangue e uma pena. No entanto, Lin Jin pagou caro. Ele estava gravemente ferido, não fisicamente, mas mentalmente. Seu nariz então farejou algo. Imediatamente, ele pulou do pico e apareceu entre os escoltas ao pé da montanha. Mas Lin Jin não olhava para eles, seus olhos estavam fixos na carga que transportavam. Que fragrância forte de remédio! Seu nariz contraiu-se novamente ao inspirar profundamente. O aroma das ervas acalmava e nutria sua psique ferida. Sem tempo para explicações, Lin Jin apenas fez uma saudação e disse: Senhores, por favor, emprestem-me suas ervas. Dito isso, Lin Jin fez um gesto de agarrar à distância, e a cobertura da carroça simplesmente se despedaçou. Os escoltas se assustaram. O que você está fazendo? Deve ser um ladrão. Peguem-no. No instante seguinte, ouviu-se o som de espadas sendo desembainhadas, e várias bestas rosnaram agressivamente. No entanto, com um simples aceno de mão de Lin Jin, todas as bestas rolaram os olhos e desmaiaram. O incidente repentino foi tão chocante que os escoltas ficaram paralisados. Afinal, nunca haviam visto algo assim. Geralmente, deixavam suas bestas atacarem primeiro, mas essa primeira linha de defesa falhara completamente. Eles tinham pelo menos 5 bestas de combate e mais algumas para transporte, todas agora estavam inconscientes antes mesmo da luta começar. Quem é você? Um jovem escolta apertou sua espada com força, os músculos do braço tensionados pelo nervosismo. Lin Jin não tinha tempo para explicações, ele estava gravemente ferido. Antes, arriscara provocar a ira dos 9 céus para abrir um caminho e trazer seu pássaro de nuvem de volta. Para o Lin Jin atual, não importava o risco, desde que conseguisse aquela gota de sangue de dragão e a pena do corvo dourado, tudo valeria a pena. Embora tivesse conseguido, Lin Jin foi forçado a usar o poder do museu novamente para escapar e agora estava bastante machucado. Depois de abrir a carroça à força, Lin Jin pegou um grande cogumelo medicinal de aparência peculiar. Este é um ganoderma enorme. Até Lin Jin ficou impressionado com as ervas na carroça. Havia ganodermas do tamanho de seu rosto. Além disso, havia outros ingredientes medicinais raros. Embora todos fossem valiosos, o ganoderma era o mais impressionante. Mais importante, Lin Jin podia sentir uma energia curativa nele que ajudaria seu estado atual. Senhores, sou Lin Jin da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo.
Para tratar meus ferimentos, preciso emprestar esta erva e os recompensarei imediatamente. Se seu cliente tiver alguma queixa, digam para ele me procurar. Lin Jin sabia que tomar algo à força era errado, mas esta era uma situação excepcional. Se não curasse sua psique imediatamente, o dano seria grande demais, ele poderia precisar de anos para se recuperar. Se não tivesse encontrado esta caravana, esse seria seu destino. Mas agora que a encontrara, não poderia deixar a chance passar. No máximo, compensaria generosamente e se desculparia depois. Lin Jin não era tão inflexível a ponto de seguir regras cegamente em situações extremas. A adaptabilidade era importante. Além disso, ele só queria um Ganoderma, não suas vidas, então achou que poderia compensar isso. Dito isso, Lin Jin esticou o braço e fechou o punho. Chamas surgiram em seu braço. Ele usou as chamas de Yang puro de Xiao Wu para refinar a essência medicinal do Ganoderma. Nem todas as partes de um ingrediente medicinal eram igualmente eficazes, na verdade, 90% era inútil. Refiná-lo com fogo extraía o melhor de suas propriedades, tornando-o muito mais potente. Enquanto os escoltas ainda estavam chocados, Lin Jin simplesmente lançou uma bola de fogo e suspendeu o Ganoderma no ar, derretendo-o em líquido. Como se flutuasse por magia, o líquido medicinal pairou no ar. O aroma era tão forte que podia ser sentido à distância, apenas um cheiro já clareava a mente, como se tivessem dormido profundamente. Os escoltas agora entendiam quão incrível o Ganoderma era. Não era à toa que o especialista insistira em pegá-lo e eles não ousavam impedi-lo. Afinal, era óbvio que não era um páreo para ele. Com um aceno de mão, todas as suas bestas desmaiaram. Valeria a pena lutar? Escoltas e guarda-costas não precisavam arriscar a vida a menos que valesse a pena. Se fosse uma pessoa, as regras ditavam que deveriam proteger com tudo, mas para objetos, dependia do valor. Além disso, mesmo se agissem agora, o item já estava perdido. Todos os escoltas presentes, experientes ou novatos, sabiam disso. Voltando a Lin Jin, após derreter o Ganoderma gigante com o corpo de Dharma de Xiao Wu, ele levitou o líquido com seu mana e o engoliu de uma vez. O ato de beber por telecinese o surpreendeu novamente. Após ingerir o remédio, Lin Jin sentiu sua psique como se estivesse mergulhada em água morna. O alívio era indescritível, como encontrar um oásis no deserto escaldante. Ele não esperava que o Ganoderma fosse tão eficaz. Sua psique danificada se recuperou significativamente quase instantaneamente. Inicialmente, Lin Jin estimara apenas 20 a 30% de recuperação e isso já seria suficiente. A dor de cabeça causada pelo ferimento também aliviou. Ele respirou fundo e abriu os olhos lentamente, olhando para os escoltas assustados. Olhando para a carroça danificada, Lin Jin sentiu remorso e imediatamente se curvou em desculpas. Vendo que o escolta na montanha ainda não descera, Lin Jin usou nuvem portadora para levantá-lo e trazê-lo para baixo. Em todos os seus anos de vida, escoltas a nunca experimentar algo assim, ser envolto por uma nuvem e levitado. Ao descer, ele ficou tonto. Sua besta também. Os outros escoltas naturalmente acharam isso incrível. Senhores, foi uma emergência, e fui forçado a agir precipitadamente. Peço desculpas pelo incômodo. Lin Jin admitiu sua culpa e se curvou novamente. Ele foi tão educado que os escoltas ficaram em dúvida se deveriam corresponder ao cumprimento ou não. Deveriam? Este homem claramente os roubou. Como explicariam isso ao cliente depois? Seu negócio estaria arruinado. Podiam até ser forçados a pagar indenizações e quanto seria? Toda sua fortuna não cobriria o valor perdido. E agora, o homem estava sendo tão cortês, até se desculpando. Não corresponder ao cumprimento pareceria rude. Além disso, ele era incrivelmente habilidoso. Uma escolha difícil. No final, os escoltas corresponderam ao cumprimento, mas permaneceram em silêncio. O que poderiam dizer? O que dizer a alguém que acabará de tomar seus bens como um adulto pegando o doce de uma criança chorando? Lin Jin percebeu seu desconforto e sabia que precisava mostrar sinceridade. Caso contrário, os escoltas ficariam ressentidos. No entanto, ele não carregava muito dinheiro, apenas cerca de 10 moedas de prata. Francamente, comparado ao Ganoderma que engoliu, isso não valia nem uma fração. Também não tinha nada consigo que equivalesse ao valor do Ganoderma. Lin Jin olhou para as bestas desmaiadas. Havia 9 no total, 5 de combate e 4 de transporte, como bois e cavalos. As bestas dos escoltas eram comuns, com exceção do leão da montanha sem cauda. Era de nível 2, mas esse era seu limite. Além disso, com suas habilidades atuais, Lin Jin viu de relance que, devido aos anos de batalha, o leão tinha doenças ocultas, se não tratadas, morreria em alguns anos. Quanto às outras bestas, todas eram de nível 1 e medianas, sem nada notável. Se esses escoltas não tivessem aparecido, Lin Jin não teria curado sua psique, então, de certa forma, ele lhes devia gratidão. Ele ainda precisava retribuir.
Pensando nisso, Lin Jin sorriu e disse: Senhores, deixem-me purificar a medula óssea de suas bestas e ajudá-las a evoluir como forma de desculpas. Então, ele acenou com a mão. Mais de 10 agulhas de prata voaram, perfurando todas as 9 bestas. As de nível 1 levaram uma agulha cada, e o leão de montanha de nível 2 levou 3. Com seus pontos de acupuntura estimulados, as bestas acordaram imediatamente, cada uma gritando e uivando. Os escoltas não viram as agulhas, apenas as 9 bestas se contorcendo. A cena era chocante. O que está acontecendo? Não sei. Meu boi de carga não está respondendo ao contrato de sangue. Estranho. Parece que é coisa desse Sr. Lin. Calem a boca. Os escoltas estavam tão nervosos que se esqueceram do que Lin Jin dissera. Apenas escoltas a manteve a calma. Ele era experiente, e seu nível de contrato de sangue era ligeiramente maior, então podia sentir o prazer de seu leão. Sem dúvida, algo bom estava acontecendo. Então ele não interferiria. Nem poderia. Silêncio. Escolta Zhang calou os sussurros antes de continuar. Vocês não ouviram? Este Sr. Lin vai promover nossas bestas para o próximo nível. Foi então que o grupo entendeu. Ah, sim, ele disse isso. Mas como? Não é fácil evoluir uma besta. Além disso, a minha é só um boi de carga. Quando comprei, o vendedor disse que seu sangue é fraco e impossível de evoluir. Nunca ouvi falar de um boi evoluindo. O homem que falou balançou a cabeça, incrédulo. Não podia ser culpado. Para ele, isso era senso comum, como galos nunca botarem ovos. Os outros também pareciam céticos, mas alguns estavam esperançosos. Afinal, para as pessoas deste mundo, evoluir suas bestas era a maior tentação. Muitos planejavam e tramavam apenas para isso. Vários só tinham bestas de nível 1, então uma promoção para nível 2 parecia um sonho distante. Enquanto a maioria duvidava, o boi cujo dono desacreditava foi o primeiro a liberar uma explosão de energia poderosa. O boi de repente bateu os cascos no chão, surpreendentemente liberando uma onda de energia terrestre. O solo sob seus pés mudou, brotando espinhos rochosos. Embora pequenos, isso indicava que agora tinha o poder de manipular elementos. O poder da terra. O boi havia evoluído. Fim dos capítulos do 315 ao 317. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!